Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Fidel Ribeiro e hoje nós vamos estudar a Lei 8.112. Porém, antes de nós iniciarmos propriamente na Lei 8.112, eu preciso que tu compreendas algumas coisas importantes. Como assim? Eu quero que vocês entendam o que segue. Primeiro, compreendam que quando a gente fala de administração pública, a administração pública, ela pode se apresentar de duas formas. Como assim, professor Fidel? Te explico. Nós temos a chamada administração pública direta e nós temos a chamada administração pública indireta. Quem que compõe cada uma delas? Vamos entender. Quando falamos de administração pública direta, estamos falando dos chamados entes federativos. E quem são esses entes federativos? Nós podemos resumi-los em uma sigla, na sigla MUD. Por que MUD? U de União, D de Distrito Federal, E de Estados e M de municípios. Precisa anotar isso daí em algum lugar? Não. Não precisa, eu nem vou colocar no teu material, porque é fácil tu compreender que quando falamos dos entes federativos, aqueles que têm eleição, que tu elege governador, prefeito, presidente da república, esses lugares aí são administração pública direta, os entes federativos. Mas esses entes não conseguem cuidar de tudo. Esses entes, eles vão precisar eventualmente criar ou autorizar a criação de algumas pessoas jurídicas especializadas em alguma área para lhes ajudar. Então, por exemplo, quando a gente fala de união, a União, né, não entende o Brasil, República Federativa do Brasil, a União, ela não entende nada de banco, de técnicas comerciais. Por quê? Porque a União foi feita para ter aquela estrutura engessada, própria do governo, própria de uma administração pública federal, própria do serviço público, aquela coisa engessada que não vai ter a dinâmica que precisa em um banco que tem que praticar uma série de técnicas comerciais, negociais, marketing, etc. Então, a administração pública direta vai precisar de algumas pessoas para ajudar. E essas pessoas eu posso resumir de uma forma singela, eu vou dizer por que forma singela, mas eu posso resumir sobre a sigla FASE. O que eu tenho na sigla FASE? Eu tenho as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Por que eu disse que eu posso resumir de uma forma singela essa expressão nessa sigla FASE? Porque eu tenho mais gente nessa administração pública indireta. Não tem por que eu me aprofundar nisso com vocês. A minha aula será sempre objetiva, buscando o caminho mais curto para a tua aprovação. Não tem sentido eu falar o caminho mais longo. Mas eu quero que tu saiba, nesse momento já, que hoje em dia não é só a fase na administração indireta, não é só a fundação, a autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Hoje em dia nós temos também as chamadas entidades paraestatais, o terceiro setor, uma outra galera que eu não quero me aprofundar aqui, se tu não sabe o que é, nesse momento pelo menos não te preocupa com isso. Eu só quero que tu saiba que, quando falamos em administração pública, nós temos a administração pública tanto direta, tá, que são os entes federativos, como nós temos a administração pública indireta, que são aqueles entes, aquelas entidades que não são propriamente os entes federativos, porém compõem a administração pública. Por que eu quero te explicar isso daí? Porque nós vamos entrar no estudo da nossa Lei 8.112. E quando nós pegarmos o artigo 1º da Lei 8.112, eu posso até colocar esse artigo 1º já na tela para vocês. Vocês verão no nosso artigo 1º, cadê o nosso artigo 1º? Aqui está o nosso artigo 1º. Vocês vão ver já de cara no nosso artigo 1º da Lei 8.112 que ela é uma lei
que institui o regime jurídico. Já vamos explicar o que é regime jurídico. Regime jurídico, quando a gente fala em regime jurídico, é uma expressão que nos remete a uma ideia de conjunto de regras e também de princípios, conjunto de normas que se aplica a alguém. Então, quando eu falo regime jurídico de algo, são as regras que norteiam esse algo, os princípios, o conjunto de normas que vai reger esse alguma coisa. E nesse caso, o regime jurídico, o conjunto de normas, é o conjunto de normas que se aplica para um grupo muito específico de pessoas, os servidores públicos. E quando eu falo em servidores públicos, eu quero que tu saiba que servidores não são sinônimos de, não é sinônimo, melhor dizendo, de empregados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jogo é jogo, treino é treino e jogo-treino é jogo-treino. Como assim, professor Fidel? Eu explico para vocês. Vejam comigo. Tá? Volta para o nosso quadro aqui. Eu quero que tu compreenda o seguinte. Quando eu falo servidores, não é todo mundo que está na tela que vai ter servidores. Quem que terá servidores dessa galera toda? Explico aos senhores. Eu tenho servidores na administração direta e eu tenho servidores em alguns dos caras. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta para ficar mais fácil. Cadê a canetinha coloridinha? Vamos pegar uma cor diferente de caneta. Aqui, pegar uma caneta preta mesmo. Vamos pegar uma preta maiorzinha para ficar melhor. Aqui, 3. Olha só. Eu tenho servidores na administração pública direta. Em todos os entes federativos eu tenho servidores. E eu tenho em alguns lugares da administração pública indireta. Por quê? Porque nesses dois aqui, quais são esses dois? Esses dois do nosso FASE, que são as sociedades de economia mista, exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, tá? São empresas que são totalmente parecidas com empresas privadas normais, comuns, que nem sejam administração. Mas elas são administração. Só que são um tipo de administração que segue regras não públicas, segue regras de direito privado. E quando eu falo do nosso E, que são as chamadas empresas públicas, exemplos de empresas públicas. EBSER, que presta serviços hospitalares ali ligados à educação. Posso usar como exemplo de empresa pública a Caixa Econômica Federal também. Essa galera aqui, tanto na Petrobras, como na Caixa, como no Banco do Brasil, como na EBSER, nesses lugares todos que eu citei, que são entidades sobre essas duas últimas formas, tu não encontra essa figura do servidor público. Nestes lugares, tu vai encontrar quem? Tu vai encontrar a figura do empregado público. Então, lembrem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, tu não encontra servidores públicos na sociedade de economia mista e na empresa pública. Agora, vejam bem, tu encontra então aonde? Para começar, vamos entender uma coisa. Estamos falando de uma lei federal. Então, essa lei não foi pensada nos servidores públicos do município de Piraporinha. Essa lei foi pensada nos servidores públicos da União. E não foi pensada nos militares, porque os servidores da União podem ser servidores civis ou podem ser servidores militares. Essa lei, ela foi pensada especificamente nos servidores públicos civis da União, e aí quando a gente fala da nossa fase, que falamos agora há pouco, ela foi pensada em dois desse grupo. Por quê? Porque ela não foi pensada para essas entidades tipicamente de direito privado. Ela foi pensada nas entidades de direito público, que seguem regras
públicas, que são quem? As autarquias. Quais autarquias? Todas, inclusive as em regime especial. O que vem a ser autarquias em regime especial? Nesse momento não interessa, mas eu posso te dizer, por exemplo, uma agência reguladora, Anatel, ANEEL, Anvisa, essa galera toda vão ser autarquias em regime especial. E também as fundações, a Lei 8.112 se aplica às fundações públicas federais. Só que aqui eu tenho uma ressalva. Qual que é essa ressalva? Essa ressalva ela é a seguinte. Deixa eu colocar a tela maior aqui para ficar mais fácil para vocês. Quando a gente fala de fundações, especificamente de fundações públicas, por quê? Porque existem fundações que não são fundações públicas, existem fundações privadas. Como assim fundações privadas? Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, essas fundações todas não têm absolutamente nada a ver com a administração pública. Agora, quando eu falo das fundações públicas, que são aquelas fundações que foram autorizadas pela administração pública ou criadas pela administração pública, as fundações públicas, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser fundações públicas de direito público ou elas podem ser fundações públicas de direito privado. Como assim, professor Fidel? Eu explico para vocês. Meus amigos, entendam o seguinte. Eu tenho algumas fundações, eu não quero aprofundar em conteúdo que não seja necessário. Eu quero falar só aquilo que seja importante vocês compreenderem, que tem a chance de ser cobrado em prova. Depois a gente vai baixar a cabeça, eu já aviso para vocês, que depois a gente vai baixar a cabeça e vai estudar a letra quase que seca da lei, porque é ela que normalmente cai em prova. Mas eu quero que nesse momento vocês entendam esses conceitos introdutórios, esses conceitos iniciais. Eu quero que vocês compreendam que, quando eu falo de fundações públicas, as fundações públicas podem ser fundações públicas de direito público que vão seguir regras semelhantes às das autarquias, que vão seguir regras puramente de direito público. Ou eu posso ter fundações públicas de direito privado, que vão seguir regras como se fossem fundações de direito privado, como se fosse uma fundação tipo a Fundação Xuxa Meneghel, só que é uma fundação que é administração pública, mas seguindo regras de direito privado. O que muda nessa história? O que muda para a prova de vocês e para a vida de vocês é que quando eu falar das fundações públicas de direito público, eu tenho o quê? Se segue regras de direito público, eu não tenho empregados. Eu tenho a figura dos servidores públicos. E aí eu aplico a 8.112. Agora, quando eu estiver falando de fundações públicas de direito privado, elas são como se fossem fundações privadas. E aí eu não aplico a Lei 8.112. Eu aplico a CLT. Por exemplo, fundações, pegar uma fundação qualquer, fundação no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tu tem a própria FASE, né? Usando assim para ajudar vocês a memorizar assim que eu estou falando. A FASE é Fundação de Apoio Socioeducativo, as antigas FEBEMs. Elas são fundações públicas porque foram autorizadas a criação, criadas pelo poder público, mas elas seguem regras de direito privado. Tu não tem dentro delas servidores, tu tem dentro delas empregados. Então, como eu falei para vocês mais cedo, sempre que nós pensarmos em empregados públicos, o empregado público ele segue a CLT, que são as regras do direito do trabalho comum. Agora, quando eu pensar em servidores públicos, aí eu tenho para estes caras a Lei 8.112 sendo aplicado
desde que sejam servidores públicos civis e federais. Federais tanto da União como das autarquias, todas, inclusive aquelas em regime especial, e das fundações públicas federais. Só cuidado. Quando a gente fala de fundações públicas federais, eu posso ter fundações públicas de direito público, para essas eu aplico a 8.112, e aí eu posso ter fundações públicas de direito privado, para essas eu não aplico a 8.112. E o que está no texto frio da 8.112? Tá que para as fundações públicas federais é aplicável e ponto final. Então, se a banca te der, na hora da prova, olha só, tá? Se o examinador chegar para ti, na hora da prova, e te falar, a Lei 8.112 é aplicável às fundações públicas federais. Tu não vai querer discutir com o examinador. Tu vai marcar como certo. Por que tu vai marcar como certo? Porque está no texto da nossa 8.112, que para as fundações públicas federais, tu aplica aos servidores públicos civis delas a nossa 8.112. Tu não vai querer dizer não para o examinador, não, peraí, não, o professor Fidel falou que nem todas as fundações tu vai aplicar a 8.112. Afinal, tem também as fundações públicas de direito privado. Não. Agora, se o teu examinador quiser te dar algo mais complexo, se o teu examinador quiser te fazer entender o direito administrativo, ver se tu entende do direito administrativo, e quiser te falar que a 8.112, embora diga no seu texto que é aplicável aos servidores públicos das fundações públicas federais, ela não se aplica a todas as fundações públicas federais, apenas aquelas de direito público. Se o teu examinador te falar isso que eu acabei de falar, certíssimo, tu vai marcar como certo. O que eu acho que ele vai falar? Eu acho que ele vai ser mais direto e vai te cobrar a letra fria da lei. Vai chegar para ti e te dizer que aplica-se a 8.112 aos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Ok? Ok, é o que deve cair. Cuidado, trocou a palavra servidores por empregados. Vocês marcam como certo? Errado, porque não se aplica para empregados, e sim para servidores. Falou servidores públicos civis e militares. Tu marca como certo? Não, tu marca como errado, porque não se aplica para os militares, ok? Bom, vamos lá. O artigo 2º, ele vai nos trazer o conceito de servidor. Quem é o servidor? O servidor é a pessoa. Então tá aqui o nosso bonequinho. Esse bonequinho nós vamos chamá-lo de servidor. É uma pessoa que vai estar dentro de um lugar. É a pessoa que vai estar onde? No cargo público. E cargo público não é sinônimo de emprego público. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor Fidel, e o CC, o cargo em comissão? Ele é o cara que ocupa um cargo em comissão. Ele é servidor? Sim. O CC, o cargo em comissão, ele é servidor. Agora, ele é um servidor que não vai ficar para sempre. Ele vai ficar por um tempinho. Já vamos falar sobre ele, já vamos chegar na parte que fala. Vamos entender primeiro um pouquinho, quando a gente fala em cargo público, o artigo 3º nos dá um conceito também, vale a pena dar uma lida. Então, de acordo com o artigo 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, ele vai explicar o que é o cargo público, como isso aqui cai em prova, copiar e colar do texto da lei. Só tem que saber o que está escrito, não precisa decorar propriamente dito, mas tem que saber que está aí. Tá? Agora, um ponto importante. Os cargos públicos, eles não são criados da cabeça do... um detalhe, antes de eu explicar o parágrafo único, eu faço uma explicação um pouco maior no início de cada lei. Eu começo uma lei dando aquela explicação mais detalhada para que vocês possam se situar, já pegando um tema às vezes mais complexo, mas a questão ela pode cair de qualquer lugar. Então,
se eu não comentar algum artigo, vocês podem ficar à vontade para pausar a videoaula, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, aqui no nosso grande Convete, dá um pause, assiste, dá um pause, lê os artigos que eu não comentei e depois a gente segue, tá? Depois vocês seguem assistindo a videoaula. Então vocês não precisam assistir a videoaula inteira e depois fazer a leitura de novo da lei. Vai acompanhando a letra da lei durante a videoaula. Alguns artigos eu não vou comentar todo, porque é só copiar e colar quando cai, não tem nada para ser explicado, tá? Aí às vezes eu nem abordo, tá? Se não é um artigo muito importante, que eu tenho algo relevante, eu não vou comentar. Mas não deixa de ler por causa disso. Faz uma leitura de todos os artigos da lei, beleza? Bom, o que eu dizia para vocês? Eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte. Quando a gente fala de cargos públicos, eles não são criados pelo presidente da República. Os cargos públicos eles são criados por lei. Então não é por decreto, não é por ato do presidente, não é pelo senador. Eles são criados por lei. Tá? E como que se cria por lei um cargo público? Aí tem que observar as regras do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Os cargos públicos, então, não são criados por decreto, que é justamente a pegadinha que cai em prova, tentar te induzir que seriam criados por decreto, não são criados por lei. Eles têm denominação própria, quer dizer, eles têm um nomezinho próprio e têm vencimento pago pelos cofres públicos. E aqui eu quero te chamar a atenção. A expressão vencimento é a remuneração pelo exercício do cargo público. Então o cara trabalha na administração pública federal e em vez dele receber o famoso salário que o empregado da iniciativa privada recebe, o sujeito recebe vencimento. Então vencimento é como se fosse o salário do servidor público, ok? Bom, quando nós falamos em vencimento, esse vencimento é pago por quem? Por uma empresa, pela construtora Marcelo Ramos, pela Odebrecht? Não, ele é pago pelos cofres públicos, ao menos assim deveria. E o provimento desses cargos, quer dizer, quando a gente fala a expressão provimento, eu já adianto para vocês que ela se refere a uma ideia de preenchimento. O provimento pode se dar de duas formas. O provimento pode ser em caráter efetivo, e quando eu falo em caráter efetivo, eu estou falando de vocês, que serão concursados e entrarão para ocupar um cargo efetivo. Ou eu posso ter um cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Aquele cara que normalmente é o amigo, né, de alguém lá, grandão do governo. Tá? Que não deveria ser, mas é o que normalmente acontece. Aí uma pergunta, eu posso ter serviços gratuitos? Como regra não, o artigo 4º deixa bem claro que é proibida a prestação de serviços gratuitos. Então não adianta tu chegar e falar, meu Deus, eu adoro o Ministério da Agricultura, o meu sonho é estar lá, trabalhando gratuitamente, sendo um voluntário para a nossa agricultura crescer. Eu quero ir para o Ministério da Agricultura e trabalhar de graça. Não, tu não vai trabalhar de graça no Ministério da Agricultura, nem no Ministério da Educação. Eu gosto muito das criancinhas, grande coisa, porque é proibida a prestação de serviços gratuitos, a não ser nos casos previstos em lei. Então, por exemplo, quando tu for mesário de uma eleição, é um caso, até onde eu sei, tu não recebe para ser mesário. Tem uma previsão na lei, tu vai lá trabalhar sem receber. Tá? Quando tu for jurado no tribunal do júri, tu vai lá trabalhar e não vais receber para ser jurado. No próximo bloco, nós vamos falar sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Eu vou te adiantar uma coisinha agora, te adiantar algo sobre o que vem no próximo bloco. Tá? Eu quero que desde já tu compreenda o seguinte. Deixa eu cortar aqui para que vocês peguem a nossa tela. Compreenda que quando a gente fala essa expressão provimento,
nós estamos falando de uma espécie de preenchimento. E quando nós falamos de vacância, é o contrário. Vacância seria a ideia do despreenchimento, do desprovimento. Então, por exemplo, vamos entender o seguinte, não precisa anotar nada, só compreender o que o professor está falando. Vejam bem, vamos pegar uma canetinha aqui e vamos desenhar um cargo público. Acabei de desenhar um cargo público. Professor, não é um quadrado? Pode ser um quadrado, mas no mundo de Matrix agora isso aqui é um cargo público. Está aqui o nosso quadrado público, ou melhor, nosso cargo público. A partir de agora, um cara entrou nesse quadrado. O que eu tive aqui? O provimento. Como que ele entrou? Por exemplo, por uma nomeação, depois de ter sido aprovado num concurso público. Foi aprovado no concurso público, entrou no cargo público. O que eu tive aqui? Se eu tinha um quadrado que estava vazio e um cara acabou de entrar, eu tenho o quê? Provimento ou vacância? Provimento ou vacância? Provimento ou vacância? Provimento, porque o cargo foi provido. Isso é óbvio. É simples. Tá? Bem intuitivo até, né, meus amigos? Agora, vamos imaginar que esse cara que está no quadradinho, ele teve uma morte morrida. Ele acabou de ir nadar numa praia de São Paulo, no Rio Tietê, acabou de ir nadar no Rio Tietê, foi surfar no Tietê e bateu de cabeça num coliforme fecal gigante. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o óbito do servidor. O cara acabou de morrer. O que aconteceu com o cargo público? O cargo estava provido, isto é, o cargo estava preenchido. Mas a morte do servidor fez com que gerasse o quê? Uma vaga, um quadrado vazio. Então, a morte do servidor é uma forma de quê? De vacância, porque deixa o cargo vago. Então, o servidor se aposenta. O que acontece com o cargo quando o servidor se aposenta? O cargo fica vago. Eu tenho uma vacância. Aí o servidor se aposentou, mas outro servidor foi nomeado. O que eu tenho agora? O provimento. Eu tenho um cara que ele estava em outra função, ele fazia outra coisa, mas aí, olha só, o cargo estava vago. Agora o nosso servidor, ele pediu exoneração, ele saiu fora. Ele disse, eu não quero mais isso aqui nem a pau. Mas aí, tinha um outro cara que estava trabalhando em outro cargo. Estava trabalhando num outro cargo. Esse sujeito, ele acabou de sofrer um acidente. Está aqui o acidente, perdeu a pontinha do dedo. Esse sujeito não conseguiu seguir fazendo o que ele fazia aqui. O que acontece? Ele sai daqui e ele vai aqui para cima. Eu deixei uma vaga embaixo, mas eu tive um provimento em cima, através de algo que nós chamamos de readaptação. Então a readaptação, por exemplo, Joseph Klimber, quem conhece a piada do Joseph Klimber, o cara vai sendo readaptado em uma nova função e vai preenchendo espaços. Quando a gente compreende a ideia do provimento ou vacância, a gente nunca mais erra aquelas questões que as bancas examinadoras adoram fazer, eu não sei por que as bancas gostam tanto, de confundir vocês em hipóteses de provimento e hipóteses de vacância. Quando tu preenche um espaço na administração pública, tu preenche um cargo que estava vago, tu tens o provimento. Quando tu tens algo que deixa o cargo vago, tu tens o quê? Vacância. Beleza? Tá? Esse primeiro bloco, ele foi um pouquinho mais, como é que eu vou te dizer, explicado. Eu tentei não me alongar. Pode ter ficado alguma dúvida? Pode. Ficou em dúvida de algo que eu falei aqui? Tu chama o professor. Tu chama o professor aonde? Pode me chamar lá no Instagram, através do @professorfidel, que o que for relacionado às aulas, eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Tá? Então, galera, nessa parte, como eu disse para vocês,
Nessa parte inicial eu me alonguei um pouquinho, eu falei um pouco sobre alguns termos mais, digamos, além da letra da lei, mas daqui em diante vamos focar no que mais cai em prova, que é a letra da lei. Qualquer dúvida me pergunta, beleza? Então é isso, galera, já voltamos.